Vamos seguir nesse tema, então, de esperança, para ir para o próximo assunto, porque uma mulher de 28 anos deu à luz a quíntuplos, aí ela, ó, numa maternidade na Zona Norte de São Paulo. A Yanique Piera de Cássia foi internada no fim do ano passado para acompanhamento no hospital e a equipe médica decidiu pela cirurgia cesariana eletiva, depois de monitorar a saúde da mãe e dos bebês. Isabela, Madalena, Helena, Henrico e Ravi nasceram de forma prematura, o que é comum em casos de nascimentos múltiplos, depois de 29 semanas de gestação, pouco mais aí de 7 meses. De acordo com a maternidade, a mãe e os bebês todos passam bem. Doutor, segundo a maternidade, esse é um caso muito raro por ser uma gravidez natural, né? O que pode levar a casos como esses? Fatores genéticos? Qual que é a relação para uma mulher engravidar de forma natural de quíntuplos? Muriel, olha só, esse é um caso de uma super mamãe, né? E a gente torce para que todos eles tenham saúde e evoluam super bem. Sem sombra de dúvida, de uma forma natural, uma mulher jovem com menos de 30 anos dá à luz a 5 filhos, tendo um antecedente de também ter dado parto a gêmeos anteriormente. São situações específicas em que, na verdade, a genética acaba contribuindo para que isso venha a acontecer. O que é necessário para que uma gestação, por exemplo, com 5 bebês, venha a acontecer? Que essa mulher, durante o seu ciclo, ela libere, durante o processo de evolução, pelo menos 5 óvulos. E os 5 óvulos sejam fecundados ao mesmo tempo. Dessa forma, então, a gente consegue explicar uma gestação de quíntuplos. É lógico que existe uma possibilidade de, durante o processo de apenas um óvulo ser fecundado por um espermatozoide, existir uma divisão para 5 possíveis bebês lá para frente. Mas isso seria extremamente raro. O mais provável, já tendo antecedente de uma gemelaridade anterior, é que ela tenha liberado 5 óvulos e os 5 tenham sido, então, fecundados ao mesmo tempo. Acaba sendo uma característica genética e explica por que algumas famílias têm uma tendência maior de ter na sua constituição mais gêmeos. Tá explicado, então. Agora, uma gravidez como essa, doutor, pode trazer algum risco para a mãe, para os bebês? Como é que funciona? Sim, acaba sendo considerada uma gravidez de risco, uma gravidez que requer um acompanhamento de perto. Existe um conflito volumétrico mesmo de vários bebês dentro de apenas um útero, uma questão da própria nutrição e da conformação que existe anatômica dentro do ventre materno e como os bebês vão se acomodar. Por isso que geralmente são nascimentos prematuros, o que traz aí um desafio maior, principalmente para o berçário. Imagina, né, Muriel? E para essa família também, para depois receber 5 bebês ao mesmo tempo em casa. Já tem 2, né, doutor? Imagina, são 7 no total e 5 bebezinhos. Agora, doutor, tem alguma diferença se fosse uma inseminação artificial, por exemplo, ou a forma natural? Muda alguma forma a questão do risco da mãe ou para o bebê, ou o risco seria igual? Do ponto de vista prático, acaba sendo bastante semelhante, porque o que a gente tem aqui é um grande desafio. Tem uma cestinha. Eu falo isso fazendo uma comparação com o próprio útero e a placenta que vem a se desenvolver para 5 ovos, sendo que eu tenho um espaço que, na verdade, acomoda muito bem apenas um. Então, esse conflito de volume e de necessidade de nutrir para que todos venham a se desenvolver de uma forma adequada acaba sendo semelhante nessa situação. É lógico, quando a gente fala de uma inseminação, é muito mais fácil você explicar por que, na verdade, existem gêmeos múltiplos. Doutor, logo depois da gravidez, que a mãe tem os bebês, ela passa por aquela fase que é um pouco mais difícil, que é o puerpério, pode sofrer com depressão pós-parto, também tem várias questões envolvidas. Especificamente, quando você dá à luz a quíntuplos, essa questão do puerpério, esses hormônios, que acaba tendo uma dificuldade muito maior de viver mesmo, é muito mais difícil para a mãe seguir adiante logo depois que ela tem os bebês. Qual que é o processo? É muito pior para a mãe seguir em frente, para a mãe continuar seguindo uma rotina comum depois de ter quíntuplos? A fase do puerpério pode ser muito mais difícil, muito mais complicada para quem tem 5 bebês do que para quem tem um, por exemplo, ou não? Muriel, essa pergunta é o seguinte: existe um ditado popular que diz o seguinte, né?
Deus dá o frio conforme o cobertor. Geralmente o que a gente sabe que acontece com essas mães que têm múltiplos filhos ao mesmo tempo, existe uma força-tarefa, uma mobilização da família para ajudar, porque acaba sendo humanamente impossível uma mulher, até mesmo com a ajuda, por exemplo, do marido, tomar conta de tanta criança ao mesmo tempo. Então existe um suporte adicional que naturalmente acontece, e isso é graças ao comportamento humano. Aqui a gente não está falando de remédio, os hormônios continuam a funcionar de uma forma natural, tanto permitindo a lactação, mas você pode imaginar que é quase que humanamente impossível amamentar 5 bebês ao mesmo tempo, trocar fralda, dar banho todo mundo sozinho, e ao mesmo tempo também a gente tem a liberação da ocitocina, que faz com que essa mãe se encante por esses filhos, assim como todas as pessoas que estão em volta para dar ajuda e conforto para essa família. Perfeito, doutor. A gente deseja muita saúde para esses bebês e também um puerpério feliz, um puerpério fácil para essa mamãe agora de quíntuplos, já, na verdade de 7 bebês, porque já tinha os gêmeos. Vai dar tudo certo.